Olá, eu sou Ana Maria Holanda, médica obstetra da maternidade Dona Evangelina Rosa, e hoje a gente vai falar sobre a identificação e conduta na sepse materna. Quando a gente fala de sepse, a gente tem que sempre ter em mente essa questão de que o tempo é vida. Então, é importante a gente ter em mente que é necessário uma identificação precoce, uma conduta imediata, um tratamento específico precoce, para que a gente mantenha essas pacientes vivas, a gente diminua a mortalidade e diminua as complicações que podem ser trazidas pela sepse. Quando a gente fala de sepse, o que é? É uma parte do processo infeccioso. A gente tem a infecção simples. Quando essa infecção ela progride para alguma gravidade e não são tomadas medidas imediatas, não é feita uma conduta rápida, agressiva, essa paciente evolui com um quadro de sepse. Para a gente diferenciar a infecção simples da sepse, eu acho interessante essa comparação que existe na internet, que é o quê? É o Bruce Banner com o Hulk. Na infecção simples, a gente tem o Bruce, que é o quê? É aquela infecção controlada, comportada, educada, que a gente consegue tratar facilmente. Enquanto na sepse, não, já é uma resposta agressiva, uma resposta descontrolada, que se a gente não tomar medidas imediatas, vai ter aí consequências devastadoras, vai sair destruindo os diversos órgãos e sistemas e levando muitas vezes até ao óbito materno. E aí, o que é essa sepse, né? O que é essa bendita de que a gente está falando? O conceito mais atual de sepse é uma resposta desregulada a uma infecção, levando a uma disfunção orgânica. O que isso quer dizer? A paciente ela vai ter uma infecção e aí o corpo ele vai reagir exacerbadamente a essa infecção e isso vai levar a uma disfunção orgânica, vai levar a uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, e aí isso vai ser o quadro de sepse. E quando a gente fala de sepse materna, é o quê? Uma condição ameaçadora à vida, definida como disfunção orgânica restante de uma infecção, ou seja, é o mesmo conceito de sepse, porém acontece durante a gravidez, parto, pós-aborto ou pós-parto. Então, toda paciente que está no ciclo gravídico puerperal que apresenta um quadro de sepse, ela se encontra com sepse materna. E aí, a gente traz aqui essa imagem ilustrativa do último consenso, onde foram definidos esses novos critérios, essa nova abordagem, que foi o Sepsis 3. Né? Foi esse estudo publicado no JAMA e que mudou tanto os conceitos diagnósticos, como mudou também os critérios diagnósticos para a gente identificar essas pacientes. A gente tem aqui um quadro comparativo. Na definição antiga, que a gente chamava de Sepsis 2, a gente tinha aqui, vamos colocar em português, a gente tinha no Sepsis 2, para a gente identificar essas pacientes, elas tinham que ter os critérios de SIRS, que seria a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e aí a gente iria suspeitar de sepse quando a paciente tinha febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose ou leucopenia. Quando essa paciente estava mais grave, a gente considerava como sepse grave, que era ou uma falência orgânica, ou hipotensão, ou hipoperfusão, e o choque séptico quando era uma hipotensão refratária. E agora, com o Sepsis 3, a gente tem uma nova definição que só divide em duas fases. É a sepse e o choque séptico. A gente considera a sepse quando existe uma infecção mais alguma falência orgânica, e entre essas falências orgânicas a gente pode considerar a hipotensão, a hiperlactatemia ou o uso de drogas vasoativas. E no choque séptico, a gente tem os critérios de hipotensão, hiperlactatemia ou drogas vasoativas, quando a paciente não respondeu ao tratamento inicial. Então, ela vai ter a infecção mais a falência orgânica, e aí a falência orgânica pode ser uma hipoperfusão, uma hipotensão, mas se a gente faz a abordagem inicial, a gente toma as condutas iniciais e ela persiste com a hipotensão, com a hiperlactatemia e a hipoperfusão e vai necessitar do uso de drogas vasoativas, de noradrenalina, geralmente, aí essa paciente já é caracterizada como um choque séptico. E aí, a gente tem aqui mais ou menos um fluxograma de como é que a gente vai abordar. A gente tem um quadro infeccioso, suspeito ou confirmado. E aí ele pode estar definido em três aspectos. Pode ser uma infecção leve, aqui a gente coloca, por exemplo, uma cistite, uma infecção simples de ferida operatória, uma mastite puerperal não complicada.
E aí, essas pacientes, da forma simples, a gente vai fazer um antibiótico, muitas vezes vai tratar essa paciente ambulatorialmente e fica tudo bem. E, por outro lado, a gente tem as infecções que apresentam sinais de alerta, que a gente vai ver aqui na frente quais são, ou que já apresentam claramente alguma disfunção orgânica. Para essas pacientes, a gente vai levantar a hipótese diagnóstica de sepse, e uma vez que a gente levanta essa hipótese diagnóstica de sepse, a gente já tem que conduzir como sendo. E aí, quais são esses sinais de alerta e quais são esses sinais de disfunção orgânica? Os sinais de alerta, a gente vai ter aí uma febre muito elevada, que seria a temperatura maior que 39,4, ou uma febre de pelo menos 38,9, mais um sinal de alerta, como taquicardia, taquipneia, leucocitose com desvio à esquerda, e aqui a gente lembra que na gravidez, no puerpério, existe uma leucocitose fisiológica, porém ela é sem desvio, uma hipotensão menor ou igual a 90/60 e um lactato maior que 2, que é um sinal de hipoperfusão. Se a gente tem qualquer um desses sinais de alerta, tem uma infecção. Então, por exemplo, a paciente está internada tratando uma endometrite, está internada tratando uma pielonefrite, e ela apresenta algum desses sinais de alerta, a gente já tem que pensar, opa, pode ser sepse. E aí a gente vai ver aqui na frente como é a condução. Caso ela já tenha alguma disfunção orgânica, e aqui entra as alterações do nível de consciência, e aí tem que lembrar que não é só a paciente que está desacordada, mas também a paciente sonolenta, desorientada, muitas vezes a paciente agitada. Então, já considera como um ponto na disfunção orgânica, pacientes que apresentam alterações que não existiam previamente, alterações renais, hepáticas, respiratórias, cardiovasculares ou distúrbio de coagulação. Se ela já se apresenta com qualquer uma dessas disfunções, a gente já considera o diagnóstico de sepse. E aí, o que a gente faz? A gente tem essa suspeita, a paciente ou tinha lá os sinais de alerta ou já tinha uma disfunção orgânica confirmada. O que a gente vai fazer? Para a gente dar esse diagnóstico de sepse, hoje a gente vai calcular o SOFA ou o OMQ-SOFA. Esse OMQ-SOFA é o quê? É um SOFA rápido adaptado para a obstetrícia. E aí, quando a gente fizer esses cálculos, a gente vai aprender aqui como é que é feito. A gente vai levantar essa hipótese de sepse ou a gente vai confirmar essa hipótese de sepse e vai iniciar a abordagem imediata e vai aplicar o kit de sepse. O que é esse bendito desse SOFA? É um sofá, né? O que é que significa esse SOFA? Então, vamos ver aqui na frente o que é esse score, como é que ele funciona. O score SOFA é um score que ele já era utilizado para pacientes graves, pacientes em UTI, para avaliar justamente disfunção orgânica, prognóstico. E desde essa mudança de critério de 2016, ficou definido que um aumento de 2 ou mais pontos no SOFA fecharia o diagnóstico para o quadro de sepse. A gente não precisa ter esse quadro decorado, a gente encontra ele facilmente na internet, existem calculadoras, aplicativos para fazer o cálculo desse SOFA. Então, o que precisa a gente pensar, a gente vai pedir os exames e a gente vai depois tentar confirmar se fecha ou não algum critério. Lembrar que se a paciente já tem alguma disfunção orgânica de base, a gente não vai levar em conta nessa contagem. Então, são 2 ou mais pontos em relação ao basal da paciente. E o que esse critério vai avaliar? Vai ver critério respiratório, como é que está a PO2 sobre FiO2, vai ver como é que estão as plaquetas, como é que estão as bilirrubinas, como é que está a pressão, se essa paciente está precisando ou não usar drogas vasoativas, como é que está o nível de consciência dela e como é que está a função renal, que a gente pode calcular ou pela creatinina ou também pela diurese quando ela tiver alguma oligúria significativa. Então, a gente está com essa paciente, aí geralmente quando a paciente já está internada ou já está até mesmo no leito de UTI, a gente vai utilizar esse critério SOFA para confirmar o diagnóstico de sepse. Porém, isso não é o que acontece na maioria do tempo, que a gente vai pegar essas pacientes muitas vezes na emergência, na enfermaria, é uma paciente que não estava fazendo esses exames todos de rotina, e aí, como é que a gente vai conduzir, como é que a gente vai ter uma forte suspeição diagnóstica nessas pacientes? Vai ser através do SOFA modificado, do SOFA rápido modificado. E aí,
a gente tem aqui os critérios desse SOFA rápido. É um critério que a gente usa à beira do leito, baseado apenas em exame clínico. E aí a gente vai observar se essa paciente tem um status mental alterado, que ela não está alerta, se ela tem uma frequência respiratória, e aqui na obstetrícia é adaptado com uma frequência maior que 25, ou se ela tem uma hipotensão, quando a pressão arterial sistólica ela está menor que 90. Se a nossa paciente tem um quadro infeccioso qualquer, ou lá na admissão, na urgência, ou na enfermaria, ou na sala de parto, em qualquer setor que a paciente está acompanhando, tem uma infecção suspeita ou confirmada, e a gente identifica pelo menos 2 desses 3 critérios, a gente já tem que considerar fortemente o diagnóstico de sepse e iniciar a abordagem imediata dela. E aí, essa abordagem imediata, ela vai ter o foco principal em atingir algumas metas em 1 hora. Então, a gente identificou, calculou o SOFA rápido, calculou o SOFA, caso já tenha os exames, e nesse momento que a gente suspeita da sepse, que a gente tem uma forte suspeita, a gente vai ter que cumprir com essas metas em 1 hora, e a gente vai aplicar o kit sepse, que na verdade esse kit sepse ele é uma sequência de orientações e de exames a serem colhidos e fluxo de como essa paciente deve ser conduzida. Para fazer o tratamento, para a gente abordar esse tratamento, a gente tem hoje na obstetrícia, principalmente esses guidelines. Aqui é só você clicar, ou é só você apontar o celular para esse QR Code que já vai abrir esses guidelines. E além deles, a gente tem também o nosso capítulo do Manual da Maternidade, que traz um pouco essa abordagem de como a gente deve conduzir a paciente com sepse. A partir desses 4 guidelines, a gente vai orientar como é que a nossa paciente deve ser conduzida na prática clínica. A abordagem na primeira hora. O que essa abordagem deve definir? A gente vai ter 4 passos a serem cumpridos dentro da primeira hora da identificação, dentro da primeira hora do diagnóstico dessa paciente. Lembrar que aqui o tempo é vida, certo? É o principal marcador de mortalidade. É quando a gente consegue essa abordagem rápida, quando a gente consegue essa abordagem de uma forma eficaz. O primeiro passo vai ser pegar um acesso e manter uma hidratação venosa adequada. Lembrar que se essa paciente tem sinais de hipotensão ou tem sinais de hipoperfusão, essa hidratação tem que ser uma hidratação rápida, eficaz. Lembrar que a gente tem que fazer medidas diagnósticas, e aqui vai entrar colher exames laboratoriais para calcular o SOFA, para avaliar a disfunção orgânica, vai entrar a coleta de culturas, tem que entrar com a terapia antimicrobiana, que deve ser feito dentro dessa primeira hora, obrigatoriamente, é um passo importantíssimo, e a gente também vai iniciar a busca e a contenção dos sítios de infecção. Quando a gente fala da hidratação venosa, tem que lembrar que a reposição volêmica adequada para essa paciente é de 20 a 30 ml por quilo de cristalóides, ou seja, vai ser soro fisiológico ou soro Ringer lactato. Dentro das 3 primeiras horas, essa paciente já ter feito esse volume, e a gente reavalia essa paciente a cada 500 ml. Então, como é que é feito hoje? Vamos dizer que pelo cálculo do peso da paciente, ela tem indicação de fazer 2.000 ml. A gente faz 500 ml, reavalia a paciente, não melhorou, mais 500 ml, reavalia a paciente e assim sucessivamente. Se após essa dosagem a gente não conseguir uma melhora clínica da paciente, a gente vai pensar no uso de drogas vasoativas. Além disso, a gente também deve ter a dosagem precoce do lactato, que é o nosso marcador de hipoperfusão tecidual. Se esse lactato tiver aumentado, que é maior que 2 milimol por litro ou maior que 18 miligramas por decilitro, essa hidratação venosa tem que ser mantida. Então, mesmo que ela apresente uma melhora na pressão, na frequência cardíaca, mas a gente vai manter essa hidratação para tentar ter uma melhora desse lactato, para tentar melhorar essa hipoperfusão tecidual. Se a gente mantém a hipotensão refratária, ou se é uma hiperlactatemia refratária, a gente vai iniciar o uso de drogas vasoativas. Então, se essa pressão arterial média está menor que 65 e esse lactato persiste alto, a gente vai iniciar drogas vasoativas e essa paciente já vai ser conduzida como um choque séptico. Entre as medidas diagnósticas, que é o nosso segundo passo, a gente tem que lembrar de
sempre colher a cultura. Se você tem acesso à cultura, se você está num serviço que permite, no nosso caso, a gente está no serviço terciário, então a gente tem acesso, a gente tem a obrigação de colher essas culturas. Se possível, ainda antes de iniciar o uso do antibiótico, dentro da primeira hora. E a gente vai colher o quê? Pelo menos 2 amostras de hemocultura e cultura de outros sítios suspeitos. Por exemplo, uma urocultura. Se é uma paciente que está em UTI com catéter central, a gente vai colher cultura de catéter central. Se é uma paciente entubada, a gente vai colher secreção traqueal. Então, sempre colher culturas dos sítios que podem ser fonte dessa infecção. E avaliar as disfunções orgânicas. Então, quando a gente funciona lá o acesso para fazer a hidratação venosa, a gente já também colhe esses exames. A gente vai colher hemograma, coagulograma, ionograma, gasometria, função renal, função hepática, eletrólitos, para a gente conseguir avaliar como está o status dessa paciente e aí fazer as medidas voltadas para as situações específicas. E a gente vem para o passo que talvez seja o passo até mais importante na paciente com sepse, que é a terapia antimicrobiana. A gente suspeitou de sepse, obrigatoriamente tem que iniciar a terapia antimicrobiana. Esse antibiótico é empírico, via endovenosa e de amplo espectro, obrigatoriamente. Então, é aquela paciente que, por exemplo, chegou lá na admissão, e tem critério suspeito de sepse, a gente tem que obrigatoriamente começar esse antibiótico dentro da primeira hora. Então, às vezes fica, vamos pedir exame, vamos não sei o quê, vamos mandar para a UTI. Quando a paciente chegou na UTI foi 2 horas depois, 1h30 depois. Então, essa paciente já perdeu o tempo hábil do início da terapia. É uma paciente que está na enfermaria e tem indicação de ir para o centro cirúrgico. Aí, não, vamos organizar para mandar para o centro cirúrgico. Não, essas pacientes, o primeiro passo deve ser o antibiótico. Então, a gente não pode ultrapassar o final da primeira hora para iniciar esse antibiótico. Inclusive, se a gente nem conseguir colher as culturas, a gente não vai atrasar o antibiótico por conta das culturas. A gente vai fazer o antibiótico mesmo assim. Então, a partir do momento, você pensou aqui, vamos dizer, às 10h30 da manhã, você pensou que a paciente pode estar com sepse, antes de 11h30 da manhã, esse antibiótico já tem que ser feito. Certo? Então, a gente não pode esquecer da importância da antibioterapia ainda na primeira hora e ainda na suspeita. Você não precisa confirmar o diagnóstico para iniciar antibiótico. E sempre antibiótico de amplo espectro e sempre antibiótico venoso. A gente não vai fazer antibiótico via oral, antibiótico via intramuscular, pensando no diagnóstico de sepse. Tem que ser ação rápida e a ação o mais eficaz possível. Na obstetrícia, a gente vai voltar esse esquema antimicrobiano para causas específicas, mas os principais antibióticos utilizados vão ser ceftriaxona, clindamicina, gentamicina, azitromicina, metronidazol, ampicilina sulbactam, piperacillina tazobactam, meropenem, etc. Os esquemas mais comuns que a gente vê no dia a dia vai ser a clindamicina com gentamicina, ou clindamicina com ceftriaxona, ou ceftriaxona com azitromicina, dependendo de qual o foco infeccioso que a gente está pensando inicialmente, mas sempre tentando abrir o espectro o máximo possível. Quanto à busca e controle do sítio de infecção, a gente tem que ter em mente que, se for um sítio que a gente tiver como suspeitar, como identificar através de exames de imagem, a gente vai proceder com esses exames quando necessário, e aí entra principalmente ultrassom, raio-x e tomografia. Lembrar que a gente tem que identificar e abordar os focos passíveis de tratamento cirúrgico o mais precoce possível. Então, por exemplo, se a gente tem uma sepse e um abscesso cavitário, uma paciente no pós-operatório, uma cesariana, está com abscesso, a gente tem que identificar isso de forma rápida e tem que conduzir também de forma rápida. Então, você não pode pegar uma paciente com sepse que tem um foco passível de cirurgia e programar a cirurgia para amanhã, para depois de amanhã. Não. Tem que ser a estabilização da paciente. Logo após a estabilização da paciente, se esse foco é passível de cirurgia, ele deve ser imediatamente abordado. Lembrar que a gente tem que fazer a remoção imediata de acessos intravasculares que sejam possíveis fontes de sepse ou choque séptico e lembrar que a gente faz isso depois de criar outro acesso vascular. Isso aqui vai ser principalmente para aquela paciente que está na enfermaria ou que está na UTI e aí ela está lá com acesso há muitos dias, a gente não sabe como é que está esse acesso ou ele já está mesmo passando do tempo.
a gente tem que, se tem essa suspeita, pode ser um acesso que é o foco, a gente funciona um acesso novo, depois funciona um acesso novo, tira aquele acesso e lembrar de mandar o material daquele acesso para cultura também. Aqui é um resumo de como deve ser essa abordagem dentro de 1 hora e como a gente vai continuar conduzindo ela ao longo das 6 horas. Traduzindo aqui para o português, o que a gente espera encontrar nesse período. Dentro de 1 hora, é só a repetição do que eu já falei. Colher cultura, dosar lactato, iniciar o antibiótico de amplo espectro, iniciar a reposição volêmica para se manter uma pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio. Passou essa 1ª hora, você tomou essa medida inicial, a medida fundamental, que é o que vai salvar a vida dessa mulher, a gente vai para os outros cuidados, que aí vai ser o quê? Começar a norepinefrina por acesso central, se ela mantiver uma hipotensão ou hipoperfusão. Pensar em começar baixas doses de corticoides, se não houver resposta na norepinefrina, apesar que não são evidências científicas muito fortes em relação ao corticoide, mas a gente vai pensar nessa possibilidade para as pacientes pouco responsivas. E lembrar do controle precoce do sítio de infecção, principalmente aqueles passíveis de abordagem cirúrgica. Além disso, lembrar que se essa mulher ainda está grávida e essa é uma gestação já considerada viável, que é o que geralmente a gente considera a partir das 24 semanas, a gente vai considerar qual vai ser o tipo de monitorização fetal que vai ser realizada e lembrar que o bem-estar fetal ele depende principalmente do bem-estar materno. Lembrar que se já tem a idade acima de 24 semanas, a gente também vai pensar no corticoide para amadurecer o pulmão fetal e também proteger outras complicações da prematuridade. Então, se há um bebê com idade viável, a gente tem que lembrar de fazer ou a betametasona ou a dexametasona. E se essa paciente já vai para a UTI, já vai ter cuidados intensivos prolongados, a gente lembrar de dieta enteral precoce, sempre que possível, fazer profilaxia para trombose e evitar que essa paciente apresente quadro de hiperglicemia. Então, a gente vai fazer um controle rigoroso também dessa glicemia capilar. E aí, para a gente fazer essa abordagem toda, a gente tem aqui simplificado o kit sepse, que é um kit que foi elaborado com base nesses protocolos, pensado na forma prática e ágil de se conduzir essa paciente. Então, o que está incluso nesse kit sepse? É o preenchimento do score SOFA, incluindo valores como pressão, saturação. É o acesso venoso periférico para hidratação intensiva. A coleta imediata das culturas. A administração de antibiótico na 1ª hora, se possível, após a coleta das culturas. Solicitar vaga de UTI. Medir o lactato sérico. Solicitar os exames laboratoriais. Fazer a sondagem vesical de demora quando for necessário. E fazer oxigenoterapia para se manter uma saturação acima de 92% quando necessário. E aqui a gente tem o nosso fluxograma de sepse da paciente da maternidade Evangelina Rosa. A gente vai ter nada mais do que tudo isso que foi falado durante a aula, de forma resumida, de forma explicada. A gente tem esse quadro nos nossos principais setores, a gente tem na CCIH, então qualquer pessoa pode ir atrás, pode procurar, pode olhar lá na parede e fazer essa conduta dessa paciente. E esse quadro, ele traz nada mais do que um resumo de tudo que foi falado. Então, a gente tem a infecção suspeita ou confirmada, vai ver se tem sinal de alerta. Tem sinal de alerta, pensou em sepse, suspeitada ou confirmada, a gente vai fazer a abordagem imediata, vai iniciar o kit sepse. Na abordagem imediata, hidratação, diagnóstico precoce, antibiótico, e buscar sítio de infecção. E aqui eu vou focar mais uma vez. O antibiótico, na 1ª hora, é o principal modificador de mortalidade materna nas pacientes com sepse. E aí, a gente vai utilizar esse kit sepse para conduzir essa paciente. Aqui na linha de baixo, a gente tem esses critérios, quais são os sinais de alerta, quais são os critérios do SOFA e quais são os critérios do Quick SOFA. Com isso, a gente vai conseguir identificar essas pacientes com facilidade maior e a gente vai conseguir abordar essa paciente de forma eficaz. Lembrar que a sepse não é um diagnóstico fácil. Você for perguntar para qualquer pessoa o que é sepse, ainda se tem muito aquele pensamento de que sepse é uma infecção generalizada. E aí, como é que você descobre que a paciente tem sepse? Quando a paciente já está grave, entubada, quase morrendo.
E, na verdade, não é isso, nosso objetivo não é esse. Então, quando a paciente tem uma infecção que já apresenta alguma suspeita de disfunção orgânica, a gente deve pensar, se a gente não pensa, a gente não faz esse diagnóstico, e a partir do momento em que a gente pensa, tem que fazer esses cálculos, tem que avaliar esses parâmetros, e se existe essa suspeita clínica forte, tem que iniciar imediatamente essa abordagem. Lembrar que a sepse, ela é a terceira causa de morte materna no Brasil e uma das 3 principais causas de morte materna no mundo. Tem países que chega até a ser a segunda ou primeira causa, e que não é só o óbito materno, porque para cada mulher que morre, tem muitas mulheres que vão ter o que a gente chama de near miss, que são experiências de quase morte. Então, a paciente que ela evolui com um quadro de sepse, que não é identificado precocemente, aquela paciente que tem um atraso na chegada do hospital, é aquela paciente que, mesmo quando está dentro mesmo lá no interior, sei lá, identificou, mas não foi iniciado reposição volêmica adequada, não foi iniciado antibiótico de forma adequada, ou aquela paciente que já está dentro do serviço e a gente deixa passar batida daquela infecção com o sinal de alerta, aquela paciente que muitas vezes está com antibiótico, mas é um antibiótico que não cobre o espectro daquela infecção. Então, quando a gente deixa passar, quando a gente perde a oportunidade do tratamento precoce, da identificação precoce, essa paciente ela vai evoluir com esses quadros de near miss, que aí vai, muitas vezes, múltiplos procedimentos cirúrgicos, esterectomia, múltiplas transfusões sanguíneas, ventilação mecânica, e muitas vezes chega a consequência do óbito materno. E é isso que a gente tenta evitar, porque aí é uma grave consequência tanto para a família como para a sociedade como um todo. E aí, queria deixar aqui como ponto-chave para vocês a importância essas três partes fundamentais na engrenagem do tratamento dessas pacientes. O primeiro é a gente ter a suspeita clínica. Se a gente não suspeitar, a gente nunca vai diagnosticar um quadro de sepse, só quando a paciente já estiver morrendo. O segundo passo é um diagnóstico precoce. Então, se você suspeita, você não deixa a paciente para daqui a 2 horas, você não deixa a paciente para o dia seguinte, você fica no pé dela até realmente conseguir fazer esse diagnóstico precoce, mesmo que não seja um diagnóstico confirmado, e você toma condutas na primeira hora para aquela paciente, porque é a hora de ouro, é o momento em que a gente consegue realmente salvar a vida dessa mulher. E aqui, para finalizar, eu gosto no final dessa aula sempre trazer essa frase de Paulo Freire, que ela fala o quê? Que a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu acho que é importante trazer essa frase aqui para vocês, porque no quadro de sepse, na suspeita de sepse, a gente sabe que ainda é um tema muito pouco divulgado na prática clínica, a gente sabe que muitas pessoas ainda não conseguem entender o que é o diagnóstico, não conseguem entender a gravidade da situação, conduzir bem essas pacientes. É um termo relativamente novo, apesar que a gente tem aí essa mudança de critérios diagnósticos há mais ou menos 5 anos, mas a gente sabe que para muitos profissionais que não estão ali todo dia no ensino, não estão revisando aquilo ali no dia a dia, não conseguem facilmente ter acesso a essas novas informações. Então, por isso é importante a gente sempre estar divulgando esse conhecimento. Então, você está assistindo essa aula, já aprendeu, já passa por outro colega que não está entendendo, já passa por outro colega que trabalha junto, porque é importante que cada um vai trabalhando e vai se treinando em relação a isso, e vai treinando os colegas que estão trabalhando junto, para a gente conseguir realmente tratar essas pacientes da forma mais eficaz possível e prevenir essas mortes maternas. E eu deixo meu muito obrigada, aqui o meu e-mail para alguma dúvida e o acesso ao meu Lattes. Obrigada.